Ministro, qual é a sua opinião sobre a democracia brasileira? O Brasil não é, até a Constituição de 88, exemplo de estabilidade democrática. Ao longo da República Velha, nós vivemos em todas as décadas revoluções, guerras civis internas. Arthur Bernardes governou 3 anos e meio sob estado de sítio. Depois tivemos a Revolução de 30, depois tivemos a 32, a Revolução em São Paulo pela Constituição. Tivemos a Constituição de 34, tivemos o Estado Novo em 37, 45, depois República do Galeão, as crises, né? Juscelino toma posse ou não, depois a crise da renúncia de Jânio, a assunção do João Goulart, se assume ou não se assume, a emenda do parlamentarismo, depois o plebiscito que põe fim ao parlamentarismo, volta ao presidencialismo, depois o governo militar a partir de 1º de abril de 1964, e aí o período de eleições indiretas para presidente da República. Ou seja, antes da Constituição de 88, nós não tivemos no Brasil um presidente que foi eleito sem crise. Inclusive, você pode analisar que até a Constituição de 88, todo presidente que era eleito, ele era eleito e a primeira coisa que ele tinha que fazer era tentar sobreviver. Curiosamente, após a Constituição de 88, o primeiro presidente eleito pelo voto, Fernando Collor de Mello, é empichado. Todo presidente que é eleito, ele corre um grande risco de cair. Veja, o Collor caiu, sofreu o processo de impeachment, veio Itamar Franco. Depois de Itamar Franco veio o Fernando Henrique. Fernando Henrique eleito, qual que era uma palavra de ordem muito grande na oposição? À época o PT, fora Fernando Henrique, fora FHC. Fora FHC, etc. Então essa ideia da não legitimidade de quem está no exercício do poder. E veio o processo de reeleição. Fernando Henrique é reeleito. Vem depois na sua sucessão, a oposição a ele chega ao poder. E aí então assume Luiz Inácio Lula da Silva. E Luiz Inácio Lula da Silva quase cai no seu primeiro mandato com o processo deflagrado após as denúncias do Roberto Jefferson a respeito do mensalão. Em 2005. Em 2005, ainda no primeiro mandato. Diante do histórico de crises políticas que há no Brasil, e por que ocorrem essas crises? Agora abrindo parênteses, porque nós vivemos uma federação. Na verdade, nós somos uma composição de elites locais. São 26 estados e o Distrito Federal. Não existe uma elite nacional no Brasil. O Brasil não é um estado composto unitariamente de um único projeto, né, de visão, né, de mundo, de vida. Há complexidade no mundo empresarial, com disputas em razão de locais. A guerra fiscal, basta falar da guerra fiscal. Não é? Acho que essa é a maior representação dessa divisão. Dessa divisão, né? Do país. A divisão do bolo, do orçamento, tudo isso. Então isso corresponde a quê? Governar o Brasil é dificílimo. E a história mostra isso. Essa ideia de, vamos derrubar o presidente porque ele não presta, aquela ideia do golpismo, né? E falo isso, como dando os exemplos como eu já dei. Qualquer presidente vinha lá, fora Sarney, embora o Sarney tenha sido eleito indiretamente, fora Collor, e o Collor acabou saindo. Depois veio fora FHC, na época do mensalão, fora Lula. Então essa questão de, olha, vamos levar no tapetão, vamos tirar, isso não é bom para país nenhum. Né? E é uma constante na cultura política brasileira.